gente, bom dia, muito obrigado por terem vindo, né? Hoje foi editada a medida provisória 685, ela está sendo distribuída a vocês aí. Essa medida, ela trata de 3 assuntos. Nós vamos comentar os 2 primeiros assuntos, que está voltado para a administração tributária brasileira. Primeiro assunto, estou acompanhado aqui do subsecretário de Fiscalização, doutor Iagro. O primeiro assunto dessa medida provisória, essa medida institui o programa de recuperação de litígios tributários, o ProRelite, né? Esse é o primeiro assunto da medida. O outro assunto, ela cria uma obrigatoriedade para as empresas informarem a administração tributária brasileira, informarem a Receita Federal, as operações de planejamento tributário. Nós pretendemos aqui detalhar esses 2 primeiros assuntos. O primeiro, esse programa de redução de litígios, está sendo distribuído, inclusive, uma nota aí para vocês também, para auxiliar a informação. Esse programa, ele permite às empresas com débitos tributários perante a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, débitos tributários vencidos até 30 de junho de 2015 e que estão no contencioso administrativo ou judicial, isto é, que estão em discussão na esfera administrativa, na Delegacia da Receita ou no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né? Ou estão no Judiciário por execução fiscal, por exemplo, né? Essas empresas que possuem esses débitos até 30 de junho, elas poderão quitar esses débitos com prejuízos fiscais que elas possuem, prejuízo esses apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados à Receita Federal até 30 de junho passado, 30 de junho de 2015, tá? Então, elas poderão liquidar parte desses débitos com prejuízos fiscais, desde que elas desistam das ações, elas desistam do processo do contencioso, do processo da discussão administrativa ou judicial. Para que elas façam isso, elas terão que pagar, no mínimo, 43% em dinheiro, em parcela. Esse pagamento se dará até, o prazo para aderir ao programa é até 30 de setembro de 2015. Portanto, até 30 de setembro de 2015, as empresas que possuem crédito tributário apurados até junho, que estejam no contencioso administrativo ou judicial, elas poderão desistir desses processos, confessar essa dívida e liquidar essa dívida utilizando prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 2015. Desculpa, 2013. Esse aqui tem um esqueminha que monta essa medida. Essa medida pressupõe que o pagamento dessa parcela em dinheiro se dará também até setembro deste ano, setembro de 2015. É importante destacar que, além do prejuízo fiscal próprio, prejuízo fiscal da empresa, caso ela já tenha exaurido esse prejuízo, ela poderá utilizar prejuízos de empresas coligadas ou melhor, de empresas controladas, né,
o controle direto ou indireto. Então, eles poderão utilizar esse prejuízo, então, de terceiros, mas de empresas do mesmo grupo. Controladas e isso, tá? Direto ou indiretamente. Então, essa regra se aplica. Em primeiro lugar, ela tem que exaurir os prejuízos fiscais. E, quando eu falo prejuízos fiscais, além do prejuízo fiscal apurado com base no imposto de renda à pessoa jurídica, permite-se também o prejuízo, ou o que nós chamamos a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, correto? Porque nós temos 2 tributos incidentes sobre a lucratividade. Então, é o prejuízo fiscal, denomina-se imposto de renda à pessoa jurídica. E a base de cálculo negativo, isso aí é terminologia mais técnica, né? Em relação à base de cálculo negativa da CSLL. Tá? Esses créditos tributários deverão ser recolhidos com todos os acréscimos. Não há benefícios, são todos acréscimos, multa e juros necessários apurados até 30 de setembro. Não há redução de multa, não há 30 de setembro. Tá? Não há benefícios, tá bom? Muito bem, muito bem. Certo? Então, esse é um elemento importante. Nós acreditamos que é desse universo que temos, 29 mil empresas aproximadamente, elas se enquadram nessa condição, em torno de 29 mil empresas, se enquadram nessa condição, isto é, que elas possuem prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, que montam esse 57% do montante de crédito tributário que está em discussão administrativa ou judicial. Né? O passivo que nós temos do que temos aí em termos de discussão administrativa ou judicial, isto é, dentro da Receita e na Procuradoria, montam em torno de 860 bilhões de reais. Só que esse programa, 860 bi, só que esse programa, ele é um programa por adesão, evidentemente, e as empresas vão utilizar justamente para os créditos tributários que ela entende, né, que seus argumentos, suas justificativas não vão prosperar perante os tribunais. Né? Então, esse é o montante. Você me fez a pergunta, quanto esperamos? É muito, por ser o total. O total do crédito tributário que está em discussão administrativa ou judicial. Tá? Não todos. Aqui nós temos o total do crédito. Tá? Esse programa, a empresa vai aderir ao programa se o crédito tributário dela, ela vai fazer um exame, né, de conveniência e vai verificar, olha, esse crédito tributário eu vou perder. Eu vou perder na primeira, eu vou perder na segunda, eu vou perder no judiciário. Vou aproveitar essa oportunidade, que é uma excelente oportunidade. Por quê? Ela vai utilizar créditos, são créditos fiscais, esses prejuízos, são créditos fiscais, que ela só teria condição de utilizar quando ela tiver um resultado positivo, mesmo assim, limitado a 30%. Né? Então, ela está tendo essa oportunidade de utilizar isso para matar, para liquidar uma dívida tributária, né? E com um percentual maior do que ela possui hoje disponível para aproveitar esse crédito fiscal. Conforme eu comentei, é um programa de adesão, as empresas terão que fazer essa análise desse passivo que ela dispõe
e estamos aguardando. Nós pretendemos, inclusive, editar a regulamentação, no máximo, até a próxima segunda-feira, né? Nós estamos trabalhando com a Procuradoria para a edição da regulamentação, a forma que o contribuinte poderá, que a empresa, a pessoa jurídica, poderá aderir a esse programa. No máximo, até segunda, sairá a regulamentação. A liquidação tem que ser feita até o dia 30 de setembro? Ou como é que funciona isso? A liquidação deverá ser feita, né, no momento da desistência, é feita a desistência do contencioso, da matéria que está no contencioso administrativo judicial, assina esse requerimento de desistência e recolhe, no mínimo, os 43% sobre o valor do débito, né? E a diferença, ela aproveita com prejuízos fiscais. Em primeiro lugar, prejuízos fiscais próprios, né? Ou de terceiros dentro da empresa do mesmo grupo. Toda a arrecadação desse programa deveria entrar este ano, então? Sim, até 30 de setembro, essa é a nossa expectativa. Não, mais uma vez, é por adesão, então nós não temos como estimar esse valor, não gostaria de arriscar nenhum número, até porque, né, nós não fizemos essa consulta às empresas, né, mas... mas é bom alertar. Condições... Isso. Mas outra, esse valor é o valor total. É o valor total. Nesse valor inclui, inclusive, valor, créditos tributários que as empresas entendem que possuem razão, entendem que possuem justificativa para continuar o contencioso, tá? O que se espera da tomada de decisão da empresa justamente para verificar, olha, os créditos tributários que já estão consolidados, passíveis, na esfera administrativa e judicial, ela sabe que ela vai perder, ela aproveita essa oportunidade de liquidar esses créditos. Mas, secretário, tem uma dúvida que, a partir do momento que a Receita aceita isso, ela vai ter que analisar o crédito que foi utilizado para o pagamento. O prejuízo fiscal. Ela tem 5 anos para fazer isso, não é isso? Fazendo isso, se ela entender que o contribuinte não podia ser usado, porque aquele crédito não valia, o que acontece? A empresa terá 30 dias para recolher o imposto com multa e juros, né, o imposto, a contribuição, o tributo devido, com os acréscimos legais, recolher essa diferença. Então, além dos 43 que ela já pagou lá atrás, ela vai ter que, exatamente, honrar, né, liquidar essa parcela. Tá certo? E, realmente, a fiscalização, ela atua nesse sentido. O contribuinte vai oferecer, nós vamos checar se o prejuízo é legítimo, nós vamos checar se o prejuízo que ela utilizou, o prejuízo de terceiros dentro da empresa do mesmo grupo, é um prejuízo legítimo. Caso contrário, ela será instada a liquidar a parcela que não houver a devida comprovação. Doutor Assis, já que o senhor não pode, nesse momento, dar uma estimativa de quando pode entrar a Receita, o senhor não pode falar sobre o que o senhor espera de adesão, ou seja, é um estoque bastante grande que está aí, não sei o que o senhor espera em termos de adesão. Se o senhor tem uma experiência anterior, a qual fala que a adesão vai ser grande. Desse modelo de programa de redução de litígios voltado para essa situação, nós estamos fazendo isso pela primeira vez, né? Isso realmente, o próprio nome do programa já diz. A nossa expectativa realmente é reduzir o contencioso a partir do momento que matérias que estão em discussão elas sejam efetivamente solucionadas, né? Elas desafogam o nosso contencioso, desafogam as nossas delegacias de julgamento, elas desafogam o Conselho de Recurso Administrativo, de Recursos Fiscais, desafoga o CARF. Isso melhora, isso dá mais agilidade ao contencioso, à cobrança. Então, esse é o nosso objetivo.
Então, não dá para saber, não dá para estimar. O objetivo do programa é esse, é reduzir litígio. Tá? Agora, não dá para saber, não dá para estimar o quanto desse valor. Eu chamo a atenção, mais uma vez, que esse valor engloba todo o crédito tributário. Nós não temos aí como separar o que o contribuinte ele tem um sentimento que vai ganhar, que os recursos dele serão providos ou não. Então, nós não temos como separar. Então, esse dado, tanto é que vocês me pediram, é um dado absolutamente global, que é muito difícil fazer qualquer inferência, tirar qualquer inferência desse número para o programa. Tá? Não dá para, é X%, tal, não dá. É uma especulação que nós, Receita Federal, nós não podemos fazer. Seria, eu chamaria assim, seria muito sem base material, sem elementos, arriscar qualquer número. Mas nós acreditamos que as empresas elas vão fazer uma análise, né? E ela é uma grande oportunidade. O custo para elas aproveitar o programa, o custo financeiro era importante, porque elas vão usar um crédito fiscal, um crédito, né, que elas só poderão utilizar isso no futuro, e mesmo assim limitado a 30%. Nós estamos trazendo essa possibilidade para ele usar esse crédito, não só como a origem já prevê, que ele só pode matar esse crédito com lucro futuro, essas empresas poderão utilizar esses créditos para liquidar passivo tributário, liquidar dívidas perante o fisco que estejam no contencioso. Por isso que é a vantagem para a adesão desse programa. Né? A respeito do relatório, eu deixaria para hoje à tarde, provavelmente o ministro comentará sobre isso, né? Deixaria para comentar. Vamos nos ater aqui à medida. Posso passar para o segundo bloco? Não? Sim. Pois não. Perfeito. Nós fizemos uma apresentação, tá? Está aqui essa apresentação, correto? Tá. Então, como é que é? Esse contribuinte tem débitos perante a Receita ou Procuradoria que estejam no contencioso administrativo ou judicial. Estejam em julgamento na primeira ou segunda instância ou lá no judiciário, tá certo? E essa empresa ela tem prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 2013 e que foram declarados até agora, 30 de junho de 2015. Tá certo? Então, ela vai fazer um exame desse passivo que ela possui, ela vai verificar, olha, essa matéria ou esse crédito, eu tenho grandes possibilidades de perder, não prosperar a minha tese perante o contencioso. Então, ela vai poder, mediante pagamento mínimo de 43%, sim. Então, ela vai pagar no mínimo 43%, tá? Em dinheiro, em espécie, até setembro desse ano, tá? E o restante para liquidar, ela vai aproveitar esses prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido para liquidar o restante, os 57% restante, tá certo? Se ela não possuir esse prejuízo, ou possui, mas não um valor suficiente para liquidar, ela poderá utilizar esse prejuízo ou base negativa de empresas do mesmo grupo econômico. Ela pode fazer essa transferência, tá? E utilizar para liquidar esses créditos. É isso, tá?
Então, implica isso, é só duas condições, né? Implica ela desistir da ação administrativa ou judicial, né? E pagar essa parcela de, no mínimo, 43% até setembro, utilizando esses prejuízos. Veja, o foco dessa medida é, conforme mencionei, reduzir litígio de toda ordem na esfera administrativa e judicial. Pode se encaixar essa situação, mas não foi feito para isso, correto? Ela foi feita justamente para permitir às empresas que estão no contencioso aproveitar esses créditos fiscais que ela iria aproveitar no futuro, né? No futuro com condições limitadas, correto? Então, ela vai aproveitar agora com condições mais amplas e incluir justamente essas empresas, as empresas que estão no contencioso em segunda instância administrativa. Tá certo? Eu gostaria de uma coisa que tem, né? Então, as empresas que estão sendo investigadas na Operação Zelote podem participar nesse programa? As empresas que possuem processos administrativos fiscais que estão em discussão na primeira e segunda instância, que é o caso da operação, se elas possuem prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, né, elas poderão aderir ao programa. Elas poderão aderir ao programa, desde que ela desista da ação e pague, no mínimo, 43% em espécie. Mas se ela está sendo investigada, ou seja, num processo jurídico afora, ou seja, o processo que está sendo visto pelo Ministério Público, elas ainda podem participar nesse programa? Nós estamos tratando aqui de créditos tributários. Nós estamos tratando de créditos tributários. A questão penal, o processo penal, ocorre sobre a outra esfera ou sobre a outra ótica. Aqui nós estamos trabalhando no processo administrativo fiscal, no processo administrativo tributário, né? Ela tem um passivo que ela vai poder fazer um exame e verificar até onde ela vai poder, é conveniente aderir ao programa. Correto? O prazo é setembro justamente para dar tempo para as empresas fazerem análise e efetuar o recolhimento, né? Por isso que nós demos o prazo, vai ter praticamente o mês de agosto e setembro para a tomada de decisão. Este é o prazo estabelecido, né? Este é o prazo estabelecido. É uma medida que justifica a urgência, né? Por que justifica a urgência? Nós queremos reduzir esse passivo agora. Nós queremos que as empresas aderem agora, nesse próximo trimestre, né? Então, quer dizer, nós estamos trabalhando desta forma. O legislativo ele tem toda a sua dinâmica, né? Mas nós entendemos a necessidade da adoção dessas medidas de imediato. Até porque a segunda medida, que diz respeito à declaração de planejamento tributário, é uma segunda medida muito interessante e ela também tem seu prazo para setembro, né? Ela tem seu prazo para setembro. Posso passar para a segunda? Como?
Pela urgência que nós estamos precisando. Essa segunda medida, por exemplo, ela tem a aderência. Nós estamos fazendo parte do grupo de trabalho lá do chamado do programa BEPS, né? Erosão da base tributária, né? O estudo de erosão sobre a base tributária e transferência de lucro. É um programa que foi criado por demanda do G20 e a OCDE que está coordenando. São 15 ações, né? Numa das ações é o que nós estamos trazendo para o nosso ordenamento jurídico, esse programa, essa declaração, onde a empresa vai informar para o fisco o seu planejamento tributário adotado ou que ela pretende adotar. Isso nós estamos criando uma nova relação entre fisco e contribuinte. Lembra que lá no início do ano nós estamos falando falávamos em melhoria de ambiente de negócio, como agenda desse ano, melhoria de ambiente de negócio, simplificação tributária, competitividade no comércio exterior. Então, nesse conjunto de medidas que vem sendo adotada ao longo do caminho e outras virão, né? Dentro desse conjunto, essa é uma que nós estamos trazendo para o ordenamento brasileiro, essa aproximação, essa relação fisco-contribuinte. O que ocorre hoje, né? A fiscalização, o contribuinte adota uma prática, né? Ele muitas vezes ele não tem a segurança jurídica se essa prática que ele vem sendo adotada ela vai prosperar ou não, né? Espera a chegada da fiscalização. A fiscalização da Receita pode interpretar de forma diferente, né? E ela acaba, às vezes, interpretando de forma diferente. Ao fazer isso, implica em autuação, implica a cobrança de tributos, inclusive, em alguns casos, com multa qualificada, com a multa de até 150%. Né? Às vezes, enseja a representação fiscal para fins penais. Então, gera uma insegurança muito grande, gera um contencioso, gera uma discussão. Essa declaração, o que ela faz? Até setembro, por isso, uma outra medida de urgência, porque nós já queremos trabalhar e já iniciar esse processo agora. Esperar para o próximo ano, perderíamos um ano. Acho que o país temos uma necessidade muito grande de ver o país desenvolver, ver o país crescer, né? Por isso, das medidas, das urgências, das propostas que estão sendo colocadas, insisto, outras virão em breve. Então, esse BEPS, esse programa, inclusive, que vai encerrar agora este ano, uma dessas ações nós estamos trazendo agora. O contribuinte, até setembro, ele vai apresentar essa declaração de planejamento tributário. Essa declaração ela tem que ser feita, evidentemente, antes do contribuinte ter início de sofrer alguma fiscalização, né? Então, agora, em setembro, ele vai declarar operações em relação ao que ele fez em 2014. Tá? O que ele fez em 2014. Essa declaração, insisto, será apresentada todos os anos. Nós falamos declaração, mas nós estamos trabalhando, todos sabem, todos conhecem, o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Inclusive, com base nesse sistema, este ano nós eliminamos a declaração, a famosa declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, aquela declaração que o contribuinte tinha que apresentar, aquela obrigação acessória que o contribuinte tinha que apresentar. Isso foi eliminado esse ano, né? Agora, o contribuinte, ele oferece ao fisco, ele apresenta ao fisco a escrituração contábil e fiscal. Essa escrituração contábil e fiscal ela é feita em diversas fichas. Então, essa declaração que está sendo introduzida agora é uma ficha que vai entrar. Ele vai dizer, olha, eu fiz um planejamento no passado, tá? E ele vai descrever esse planejamento, tá? Como é que vai ser, como é que vai ser feito? Nós fizemos até um esquema aqui para vocês nessa apresentação. Se esse planejamento que ele está oferecendo, ele coincide com o entendimento da Receita, a Receita vai fazer uma análise, ele vai oferecer isso. A Receita vai fazer uma análise, gestão de risco. Se esse planejamento coincide com o entendimento, ok, ele está tranquilo, não tem problema. Bom, a Receita pode entender diferente. Olha, seu planejamento, ele está gerando uma redução indevida de tributo.
seu planejamento está sendo abusivo, né? É um planejamento agressivo, tá? Então, a empresa, a Receita Federal, a fiscalização da Receita Federal, com base nos elementos, ela poderá intimar o contribuinte, né? E entendendo o entendimento que vai prevalecer é o entendimento da Receita Federal, o contribuinte será intimado a recolher o imposto devido, mas tão somente com juros. Ele não vai recolher com multa, né? Então, ele vai ter o prazo de 30 dias para recolher o imposto mediante pagamento de juros. Pelo fato dele ter apresentado a declaração. Do ano anterior, tá? Caso contrário, ele fala, não, eu não vou apresentar, eu não vou declinar ao fisco essas informações. Bom, ele vai correr um sério risco, pois, se o fisco identificar este planejamento, ele, de pronto, esse planejamento abusivo, ele, de pronto, receberá uma multa agravada de, no mínimo, 150%, tá? Sobre o valor do tributo devido, inclusive ensejando a representação fiscal para fins penais. Quer dizer, ele teve a intenção, ele demonstrou, a lei estabelece, ele demonstrou a intenção de burlar a norma, a intenção de não oferecer à Receita, de omitir à Receita Federal informações relevantes da empresa, tá? Eventualmente, ele também pode apresentar uma situação em tese. Olha, eu pretendo fazer esse planejamento. O fisco vai examinar e vai dar uma resposta. Nós vamos receber essa declaração como uma espécie de consulta. Não é o Instituto da Consulta, mas como uma espécie de consulta. No futuro, nós, Receita Federal, esperamos apresentar aos contribuintes, às empresas, elencar quais são os planejamentos que nós entendemos saudáveis, vamos chamar assim, ou abusivos, né? Isso já ocorre, essa é uma experiência que já ocorre em alguns países, especialmente com essa declaração. Nós estamos falando dos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, África do Sul, Portugal, enfim, né? Países que já adotam essa sistemática, que nós entendemos que é uma sistemática muito importante, muito interessante, boa, e que aproxima a relação fisco-contribuinte. Quero chamar a atenção, gera segurança jurídica, reduz no futuro litígios tributários, né? Quer dizer, é isso que é importante. Nós precisamos criar um ambiente favorável para as empresas aqui no Brasil, um ambiente de negócios favoráveis, e, neste ponto, é essa a nossa determinação, é essa a orientação do ministro da Fazenda, a contribuição da Administração Tributária Federal, a contribuição da Receita Federal em permitir essa relação transparente com as empresas, né? É interessante. A fiscalização da Receita Federal já vem de longa data, ela trabalha com gerenciamento de risco, né? Nós trabalhamos, nós fazemos análise, nós temos sistemas que recebem mais de 80 fontes de informação e trabalhamos essas fontes e elegemos contribuintes a serem selecionados, contribuintes esses que dos nossos sistemas apontam desvio. Essa informação vai permitir, efetivamente, selecionar melhor o contribuinte. O contribuinte que apresentou um planejamento, que nós examinamos e vimos que é um planejamento que não feriu as regras, não foi um planejamento abusivo, não foi um ato ou negócio jurídico efetuado que ensejou indevidamente redução tributária, é um contribuinte que não fica mais na nossa alça de mira, entendeu? Quer dizer, então, agora nós vamos centrar a energia nos contribuintes faltosos. Veja, eu diria o seguinte,
isso é apostar na ineficiência do fisco. É muito difícil. Pode ser um bom contador, um bom advogado do outro lado. Mas eu acredito muito nos profissionais da Receita, eu acredito muito nos sistemas que a Receita possui. Fiscalização é cotejamento. Fiscalização é cotejamento. Então, é muito difícil criar toda essa estrutura, né, que amanhã ela não seja passível de cotejamento. E lembrando o seguinte, nós trabalhamos muito com fluxo financeiro, né, nos esquemas. Lembrar que, a partir do ano que vem, as informações financeiras de contribuintes brasileiros junto aos Estados Unidos estarão ao nosso alcance nos nossos sistemas, né? Esse é um ponto. Outro ponto, a partir de 2017, 2018, nós teremos tais informações em relação aos demais países do mundo, que é a Convenção Multilateral da OCDE. Então, o espaço da evasão tributária está sendo cada vez mais reduzido. E, ao fim, o contribuinte apostar na ineficiência e prestar uma informação equivocada, ele vai sofrer as penas da lei, porque informação falsa, ele responde perante ao judiciário, né? É crime, né? Então, o espaço para evasão cada vez está mais reduzido. Agora, o espaço para o diálogo, o espaço para um bom ambiente de negócio, um espaço para a redução de controvérsia, a redução de litígios, está maior. Eu acho que a gente está trabalhando nessa linha de transparência e aproximação fisco-contribuinte. Perfeito. Perfeito, perfeito. Bom, antes de mais nada, essa é uma norma que também vai ser objeto de regulamentação por parte da Receita Federal e esperamos editar um ato até o final de julho agora, para dar tempo dos contribuintes em agosto e setembro virem apresentar essas informações. Então, nessa nossa instrução normativa, haverá um detalhamento maior, né, para o esclarecimento. É importante receber esses questionamentos justamente para poder ilustrar melhor a nossa instrução normativa. Não sei se Iago quer... Só duas coisas. Em relação Vai ser por instrução normativa. Em relação à forma inusual, por exemplo, não é comum uma pessoa vender algo para ela mesma. Então, por exemplo, não nas situações de planejamento tributário que envolvem reorganização societárias e que geravam ágio em que a Receita vem atuando, não é usual você vender uma empresa para você mesmo, né? Quando acontece uma operação desse tipo, eu vendendo para mim mesmo, é uma situação que deve ser reportada. A situação 2, que ele fala da questão do contrato típico, né? O contrato típico são os contratos previstos na legislação privada, né? No caso do Código Civil Brasileiro, e eu tenho um contrato de compra e venda, por exemplo. O contrato de compra e venda pressupõe que eu vou receber um dinheiro e vou entregar um bem. Aí eu boto lá no contrato de compra e venda uma cláusula dizendo o seguinte: olha, se você não me devolver o dinheiro em tanto tempo, eu vou lhe fornecer, eu vou devolver de volta o bem que eu vendi para você. Ou seja, eu estou desnaturando o contrato de compra e venda e transformando ele, na verdade, num contrato. Se você não me devolver o bem e eu não lhe devolver o dinheiro que você me pagou acrescido de alguma quantia, esse contrato fica desfeito. Ou seja, ele está fazendo uma operação de empréstimo travestida de compra e venda. Então, toda vez que ele inclui uma cláusula que desnature um contrato, ou seja, que ele procure ou eliminar esses efeitos do contrato, é uma situação que deve ser reportada também. Tá? Essa declaração vai ser obrigatória a partir desse ano, é voluntária e ser obrigatória?
Não, a declaração ela vai ser obrigatória a ser apresentada, comentei, numa ficha lá na escrituração contábil fiscal, dentro do âmbito do SPED, a partir deste ano. A partir agora de setembro. O prazo da apresentação é em setembro, né? Mas tem três coisinhas aqui, ó. Aí na regulamentação da MT, que é a Receita vai explicitar quais são os requisitos, que é o que o senhor disse na instrução, né? Serão usados para saber se o planejamento tributário tem relevância, razão a essa tributária. E essa instrução normativa vai ser. A lei já estabeleceu, já deu o norte, né? A lei, no seu artigo 7º, né? Ela já estabeleceu o norte, as hipóteses elencadas, né? Estamos aí, atos ou negócios jurídicos praticados que não possuírem razões extratributárias relevantes, forma adotada não for usual, que o doutor Iágaro explicou, né? Utilizando negócio jurídico indireto ou quando tiver cláusula que desnature a essência, né? Ou ainda que parcialmente o contrato, né? E, por fim, outros que serão especificados por ato da Receita. Então, até o final do mês de julho, nós editaremos uma instrução normativa, né, detalhando melhor essa declaração, né? E aí, se esse planejamento é abusivo ou não, vai estar nessa, tipo assim. Exatamente, vai ter análise. Por isso que, a partir do volume de informações, ano após ano, a administração brasileira, a tributária brasileira, a Receita Federal, vai poder oferecer ao contribuinte um rol de situações para dizer, olha, isso aí, meu amigo, não adianta fazer porque vai ser objeto do crivo da fiscalização tributária, né? Desculpa, não... Não, pois é. Não. Não. Essa declaração, a ser entregue até setembro, se reporta a fatos ocorridos em 2014, tá? Fatos ocorridos em 2014, ele vai apresentar a declaração agora até setembro. Não, isso diz respeito a 14, e aí sucessivamente. Vai ter algum e-mail de análise prévia e rápida desses negócios aí para aplicar penalização? Veja, como a nossa declaração de imposto de renda que a gente apresenta, né? Da mesma forma, essas informações que são disponibilizadas pelas pessoas jurídicas à Receita Federal. A Receita vai fazer uma análise, ela vai cotejar elementos, vai verificar se esses esclarecimentos apresentados são suficientes. Caso contrário... Essa fiscalização não vai ter uma análise prévia ou uma coisa mais rápida para... Não estamos pensando nessa hipótese. Agora, uma vez identificado, gerado uma dúvida, o contribuinte poderá receber uma intimação para esclarecimento e comprovar o que ele disse. Tá certo? Comprovar o que ele disse. Como? Desculpa. Olha, são os contribuintes que venham a praticar situações dessa natureza. Grandes, talvez, médios alguns, né? Mas esse universo que envolve operações, eles estão mais centrados nas empresas do lucro real, né? O universo dessas empresas, eu vou falar universo, tá? Em torno de 160 mil. Universo. Não é que vamos receber... Mil. Tá? Tá bom, gente? É isso aí? Alguma dúvida? Uma coisinha mais, a Receita estuda, analisa, pensa em outras medidas para aumentar a Receita Extra esse ano? Vamos tratar da medida provisória 685. Ô, gente, muito obrigado. Desculpa? Não. Aí aí nós podemos... Eu posso pedir a Secretaria Executiva para soltar uma notinha a respeito disso. Tá. Aí a última medida é uma autorização, né, para atualização dos valores. Não, a correção de quanto virá, está autorizando o Poder Executivo a fazer, correto? Os órgãos, ao Poder Executivo, a fazer. Então,
Então, a lei autoriza, né? Então, aí cada um vai adotar a medida. Exatamente, tá? Mas eu não vou querer, eu não vou poder entrar em detalhe, tá? Mas vou pedir uma notinha, pelo menos, ajuda o esclarecimento. Pedro, tá? Estamos liberados. Muito obrigado. Então, vamos lá. É claro.